Meu nome é Jessé, eu sou Dev Lead na consultoria chamada EPAM. Atualmente presto serviço para a maior empresa de educação do mundo. Eu tive uma história com software interessante. Eu comecei necessitando de software e com o tempo acabei me envolvendo com a criação de software, primeiro de forma muito rudimentar, transpilando regras para Excel. Com o tempo fui automatizando e acabei me tornando um engenheiro completo, né? Nessa jornada eu tive contatos com gestão de projetos de várias perspectivas, né? Primeiro como cliente, querendo contratar um projeto, depois como chefe de um departamento que tinha um programador contratado, implementando, fazendo algumas das minhas próprias implementações, depois gerenciando pequenas equipes e atualmente liderando uma equipe no exterior. Esse foi meu contato com software e gestão de projetos de software. Os desafios que eu encontrei nessa jornada, eu acho que eles são bem típicos do mercado e eu acho que todo gestor e também todo programador encontra essas dores em algum momento, né? Primeiro, como gestor, é muito difícil criar boas métricas, entender se o projeto ele está se desenvolvendo de forma saudável, se nós vamos atender expectativas. É difícil até mesmo prever custos, né? Então, como contratante, eu já passei por essa situação em que a gente levava meses passando detalhes do projeto até chegar a um orçamento e para depois, durante o desenvolvimento do projeto, se perceber que esse orçamento era inviável ou que a equipe não poderia entregar, né? Depois passei pela mesma situação como desenvolvedor, de uma implementação levaria X tempo e acabei levando 20 vezes aquele tempo, né? Então já passei por isso tanto em projetos internos, então onde eu era cliente, né? Eu era o desenvolvedor e o cliente, quanto quando vendendo esse projeto, né? Então também já passei por essa situação de prometer e não, não conseguir cumprir. E por conta desses motivos, por muito tempo eu tentei me aperfeiçoar, né, como desenvolvedor. Houve um tempo em que eu achei que o problema era as melhores práticas que eu não estava seguindo. Depois também já tentei fazer todos os requisitos de forma mais detalhada. Houve um tempo que eu achei que era a linguagem, que se eu tivesse a linguagem certa, eu desenvolveria muito mais rápido, muito mais devagar. Acho que eu tentei alguns remédios para isso. Eu tentei no code, eu tentei code, então passei por várias situações tentando dominar esse aspecto do desenvolvimento de projetos de software, né? Os sentimentos de frustração e dificuldade, eles estão relacionados quando o cliente, eles estão relacionados à fragilidade de todo o projeto. Quando você não tem controle, quando você não tem o mínimo de insight dentro do projeto, você acaba sendo muito refém de uma equipe que às vezes pode estar dando o seu melhor, mas por um motivo ou por outro, todo o seu planejamento depende daquele produto de software. Se não sair, torna toda a sua estratégia de negócio inviável, torna todo o tempo investido naquele planejamento, naquele detalhamento inútil e também todo o dinheiro, né? Então essa é uma sensação muito frustrante como gestor. Ter ideias, ver o mercado, ver a oportunidade e não conseguir abraçar essa oportunidade por falta de conclusão de software. Muitas vezes pagando muito dinheiro, né? Muitas vezes dinheiro não é a solução. A gente vê casos de empresas riquíssimas que despendem orçamentos quase infinitos e não conseguem sair do outro lado, né? Passam anos em um projeto até depois abandonar. Isso faz parte do nosso negócio, mas a gente precisa minimizar isso.
ao máximo e principalmente precisa saber quando a gente está trabalhando com um projeto incerto. E na maioria das vezes a gente não tem essa percepção. Entende que está trabalhando com um projeto preditivo, mas na hora H tudo que foi planejado sai pela culatra, né? Então, como consumidor ou como gestor, essa é uma angústia muito grande. Eu acho que é até difícil para quem consome software, porque você precisa pagar e você não tem muita segurança do que vem, né? Já como desenvolvedor, cada coisa que você vai implementar, ela tem um valor numa janela de tempo e num contexto de oportunidade, né? Basicamente a gente está falando de uma janela de oportunidade. Isso vale para gestor ou para desenvolvedor, né? E iniciar uma empreitada sem saber se a gente vai conseguir aproveitar essa janela de oportunidade é muito angustiante. Isso causa muito estresse, até como desenvolvedor, porque a gente começa a trabalhar horas extras e a gente quer atender a expectativa do cliente, mas muitas vezes isso está fora do nosso controle. Então essas são as frustrações de lidar com projetos de software que não são muito bem estruturados. Elas existem tanto para quem demanda quanto para quem produz o software. Ou pelo menos eu passei por isso, né, nos dois papéis. Não tenho certeza de como eu encontrei o gestão híbrida de software. Eu sei que foi no YouTube em algum momento. Eu vi um highlight muito rápido e quis acompanhar as primeiras aulas, né? Acho que tinha uma semana e tinha 3 aulas durante a semana. E ao acompanhar a primeira e a segunda aula, ficou claro para mim que a gente estava falando dos mesmos problemas, né? Isso foi bem nítido. Então eu comecei a prestar bastante atenção, porque como empreendedor e desenvolvedor, esses problemas já eram algo que eu tinha em mente, que estavam na minha atenção há algum tempo. E não, inclusive já tinha tentado outras fontes de conhecimento para me sentir mais no domínio da gestão de projetos. Mas até então eu não tinha encontrado algo que me ajudasse de fato. A impressão que eu tinha era que na verdade não só a impressão que eu tinha, até o que se diz no mercado, né? Que para ser um bom gestor de projetos, você precisa gerir vários projetos e ganhar experiência e quebrar a cara e se decepcionar muitas vezes, né? Então eu já estava começando a acreditar nisso. Então eu focava meus cursos, meus conhecimentos em arquitetura, principalmente, mas no mais estava um pouco contando com a sorte, vamos dizer assim, né? Sobre as razões que me levaram a me inscrever, eu ainda estava muito cético, porque como eu falei, eu tinha buscado outras fontes de conhecimento e todas elas falavam sobre como você deve gerir o software. E a impressão que eu tinha é que era a opinião de cada autor e que talvez fizesse sentido em um contexto, mas na verdade que ninguém ia pagar a minha conta se aquela abordagem não funcionasse. Então é como se eu tivesse receitas e tivesse que escolher entre uma delas, né? E aí é que entra a tal da experiência que se fala tanto no mercado, né? Como é que você faz para escolher qual é a melhor receita para cada projeto? A experiência. Então eu já acreditava um pouco nisso, seguia adquirindo conhecimento, até por isso o meu interesse no curso, mas não achava que poderia ter um novo grande diferencial, né? Mas como os problemas levantados na semana eram muito similares aos problemas que eu enfrentava, eu acabei acompanhando de perto. Na apresentação da semana em si, houveram mais promessas, então eu não esperava muita coisa. Eu acho que o que fez muita diferença foi a ligação que o Agostinho me fez, porque a gente passou quase uma hora conversando no telefone, em que eu explicava o que eu já tinha tentado, quais eram minhas frustrações, quais eram minhas expectativas, e o modo como ele avaliava o momento que eu estava na minha carreira me fez entender que ele tinha densidade,
né? Tinha muito conhecimento nessa área. Então eu pensei, não faz mal de todo jeito, eu tenho que adquirir conhecimento, pelo menos essa parece ser uma boa fonte. Até pelo que ele me contou do material sobre tamanho dos vídeos, distribuição de conteúdo, principalmente sobre as práticas, né? Que era uma coisa que eu sentia muita falta nos outros cursos, porque você recebe a receita, fica dependente da tal da experiência, ir lá aplicar essa receita e entender o que funciona. E aí, quando a gente teve essa conversa no telefone, eu resolvi fazer experiência com esse curso. Sobre o curso que eu encontrei, o conteúdo ele é muito bem formatado, da seguinte maneira: o conteúdo é muito bem formatado de maneira que chega a parecer simplório o que está sendo entregue como metodologia, né? Mas aí depois a gente começa a fazer os exercícios. E aí é que vem o que eu realmente precisava, que era o exercício de tomar decisão de acordo com cenários específicos. E essa rotina que a gente encontrou no curso fez muita diferença, muita mesmo. Essa rotina de experimentar. Se a gente tem cenário X, Y e Z, quais seriam as nossas alternativas e principalmente por quê? À medida que a gente vai entendendo o porquê de cada decisão, vai ficando fácil. É como se eu estivesse ganhando a experiência que o mercado tanto fala, mas em sala de aula, né? Aqui fazendo o curso, fazendo os exercícios, que são exercícios riquíssimos. A gente passa por previsão de orçamento, previsão de tempo, divisão de tarefas, sabe? Mas de uma maneira diferente, com um framework completo, né? Então a gente recebe formulários com campos específicos para preencher, que ajudam a gente a pensar no processo. E também a gente entende o porquê de cada uma daquelas perguntas, que aspecto elas vão levantar do projeto atual, para que a gente tenha atenção naquele aspecto e aquele aspecto influencie corretamente a nossa decisão de como liderar aquele projeto, né? Então, esse foi um ponto muito positivo no curso. Eu sinto que eu ganhei a tal da experiência que o mercado tanto fala, mas em aula consegui atalhar muito da minha carreira nesse aspecto, né? Antes, e para concluir sobre o material do curso, uma parte que faz muita diferença é a sessão de tirar dúvidas, porque a gente, pelo menos eu trouxe muitos cenários do meu dia a dia ou de situações que eu passei anteriormente, independente se eu tomei boas ou más decisões nessas situações, trazer elas à luz de um especialista faz muita diferença, porque eu comecei a entender os aspectos que fizeram alguns projetos terem sucesso e alguns aspectos que tiveram outros projetos terem fracasso, né? E apesar da gente dizer que é preciso ganhar experiência no mercado, a verdade é que mesmo fazendo, a experiência não é garantida, porque se você erra, você precisa entender por que você errou, para não errar novamente. E a verdade é que muitas vezes a gente só erra e não tem uma visão mais ampla, um contexto para entender. E aí, se não entende, continua repetindo o mesmo erro. Você estar fazendo sem a devida reflexão não muda muita coisa sobre o nível de experiência. Alguém que fez menos, mas teve uma boa reflexão, boas bases, um bom contexto e um bom conteúdo vai ganhar experiência muito mais rápido do que alguém que faz muitas vezes, mas não tem boas condições de refletir sobre aquilo, né? Então, essa experiência que o Agostinho traz e principalmente a capacidade dele de ensinar, né? De transcrever essa experiência faz muita diferença no curso. Eu trabalho hoje pro exterior, né? Entre outros trabalhos, eu trabalho pro exterior. Isso porque eu sei falar inglês. Imagina se eu não soubesse falar inglês. O que ia acontecer? Alguém ia ter que... De duas uma. Ou eu não teria esse trabalho, que é muito bom. Ou alguém venderia esse trabalho e me subcontrataria.
Então ele venderia em dólar e me pagaria em real. Isso porque eu não consigo me comunicar com o cliente, né? Agora, trazendo isso para a gestão de software, uma das coisas que muda absurdamente. Da mesma forma, a linguagem de gestão é uma linguagem diferente. Então, se você está numa empresa e você não consegue falar a linguagem da diretoria, a linguagem do C-level, entender as métricas que eles estão buscando ou dar a eles mecanismos que eles possam ter insight dentro da sua operação de desenvolvimento, a mesma coisa acontece. Ou você não consegue ter acesso ao trabalho, ou alguém vende esse trabalho e te repassa só a parte de desenvolvimento. Isso falando como desenvolvedor. Falando como gestor também, o mesmo princípio se aplica. Porque como gestor, a tarefa é criar uma ponte, o desafio é criar uma ponte entre o negócio e a tecnologia, né? De maneira que a tecnologia apoie o negócio gere lucros e os lucros paguem a tecnologia. Mas se como gestor você não consegue traduzir aquilo de uma maneira que os devs consigam fazer o seu trabalho de uma maneira fluida, você também não vai ter acesso a esse trabalho, ou você vai ter que pagar mais caro, tanto pagar um salário mais caro para um dev que consiga entender o que você está tentando passar, ou pagar mais caro em vários devs, várias horas, batendo cabeça, né? Então, esses resultados são nítidos da experiência do curso, que é uma boa comunicação, tanto para desenvolver quanto para gerir, né? E muito mais tranquilidade, sabe? Muito mais previsibilidade. Como gestor, eu entendo que é muito desagradável você não sentir que está no controle do projeto. E como desenvolvedor, é muito angustiante você não saber se aquilo que você está construindo de fato contribui para o negócio, né? Então, esse é um aspecto muito importante. Estar ganhando muito mais proficiência com o gestão híbrida de software. Isso implica em ficou mais fácil vender projetos de software, muito mais fácil. Ficou mais fácil gerir equipes, muito mais fácil. E ficou mais fácil me reportar às camadas superiores. Apesar de essa habilidade de gestão e comunicação impactar em muitas áreas, eu vou citar alguns bem simples. Recentemente eu consegui realizar uma venda com metade do esforço e o dobro do preço. Simples assim. E não se limita a software, sabe? Eu passei por experiências com meu sócio em que a gente estava desenhando outros projetos que ainda não eram de software, mas da mesma maneira a gente precisava de fluxos, métricas, planejamento, adaptabilidade, etc. E o conhecimento dos princípios de gestão híbrida de software facilitaram demais esse planejamento. Então, pelo menos para mim, até o momento, ele facilitou a gestão de projetos em geral. Eu tenho empresas, essa é uma habilidade fundamental para mim. Bom, com base em tudo isso que eu disse, não é de hoje que eu recomendo a todo desenvolvedor entender de negócio, por vários motivos. Primeiro, na minha percepção, todo desenvolvedor sonha em lançar o seu próprio produto, em causar o seu próprio impacto, ou mesmo que trabalhe em uma grande empresa e não queira sair dessa grande empresa. Todo desenvolvedor tem o desejo de implementar algo que impacte na rotina dessa empresa. E a tecnologia não é suficiente, simples assim. Você precisa da tecnologia para apoiar um business case e você precisa abrir sua cabeça para isso, né? Saber perceber uma oportunidade, saber mensurar quanto você pode gastar para que aquela oportunidade faça sentido, e aí você vai precisar de repertório técnico para conseguir encaixar essas peças, mas saber até mesmo vender
esse projeto, tanto vender para quem paga, seja um contrato particular, um freelancer, quanto vender para o seu próprio chefe, porque se você vai fazer coisas simples como trocar de framework ou usar uma abordagem nova, diferente, se você não tiver capacidade de convencer as camadas superiores, você não vai poder atingir essa realização profissional, né? E pelo menos todos os devs que eu conheço têm esse desejo profundo de ou lançar o seu próprio produto ou lançar um produto que cause impacto no seu ambiente atual. Por conta disso, eu sempre recomendei a todos os devs que entendessem um pouquinho de negócio, que falassem a linguagem dos negócios. Eu só nunca tinha encontrado uma fonte de conhecimento que tivesse essa linguagem pronta, que conseguisse comunicar com o desenvolvedor essa linguagem, né? Então é um caminho, é um atalho muito grande. A tecnologia, ela é encantadora, mas ela também é assustadora. A gente entra nessa área com muitos sonhos e é muito comum ter burnout e estresse e às vezes até mesmo desistir da área por conta dessas coisas. Para mim, fechar esse gap é uma das coisas que me permite estar sempre em realização profissional. Ser um profissional completo que entende de pessoas, que entende de negócios e que gera valor. Ser um profissional que não é refém de tecnologia, porque, e eu tô falando aqui de experiência própria, né? Independente se eu estou utilizando uma tecnologia dos anos 60, 70, 80, eu consigo gerar valor para o negócio, e isso aplicado a uma tecnologia moderna de grande impacto é muito mais escalável. Eu creio que se você é um desenvolvedor, você entrou nessa área com sonhos e é comum a gente acabar deixando esses sonhos de lado nessa jornada. E eu acho que dominar a gestão de software e gestão híbrida de software foi a melhor ferramenta que eu encontrei até então para isso. É uma maneira de fortalecer esse caminho para uma realização profissional nessa área de tecnologia. Esse é o meu recado.